Amor para todos nós e espero continuarmos a falar a respeito das desarmonias. Para falar a verdade, todos nós somos acometidos, né? É lógico que cada um tem o seu problema, tem a sua maneira de ser, tem a sua vivência, cada um tem o seu caráter e assim por diante. Bom, foi falado dos vícios em geral e das dependências químicas. As dificuldades profissionais ocorrem de a pessoa querer trabalho, mas não querer responsabilidade. Então, acaso que a pessoa também, ele não se afina com aquele determinado tipo de trabalho, né? Conheci um jovem que o pai dele era sapateiro e ele achou por bem que o filho também, filho único, ele teria que ser também a profissão dele. E o filho dele, o rapazinho, gente, chegou até a ficar doente, que estava em desarmonia, não estava de acordo com aquilo que ele queria. E o pai não entendia, que não era aquela a profissão dele. E quantos por aí afora estão desajustados, estão trabalhando naquele determinado serviço porque não encontrou outro, por causa que é a única maneira dele ter um pagamento, dele sustentar a casa, a família e assim por diante. Então surgem muitas desarmonias em virtude disso, né? Na maioria das pessoas se encontra desarmonia. As dificuldades intelectuais, por exemplo. Sabemos que não somos do corpo físico, e que o espírito que somos é ligado por cordões fluídicos com nossos corpos sutis, chakras e personalidades. Cada chakra é formada de 7 camadas e cada uma delas está relacionada ao nível de um corpo sutil. E muitas vezes a raiz desse problema seria a ruptura ou a obstrução desses cordões, gerando até mesmo mais desarmonias em algum departamento do corpo psicofísico, como fadiga, cansaço sem justificativa, não conseguir entender muitas coisas dos livros que se lê, ter dificuldade em prestar atenção, dentre outras coisas. Bom, outro caso de desarmonia, dificuldades no relacionamento com a família. Frequentemente, no desdobramento múltiplo, detecta que o pai e o filho, hoje, no passado, eram inimigos mortais, sendo que um tirou a vida do outro, e muitas vezes a causa dessa inimizade era a disputa pela moça que hoje é a mãe. Aquele que no passado tirou a vida, na atual existente conseguiu a oportunidade de dar a vida, resgatando o débito. E assim, muitas e muitas histórias, gente, muito mesmo por aí afora, nas famílias. O que não é a família se não juntar inimigos, desafetos e vítimas, né? E junto com aqueles algozes, para que nessa vida eles se acertem. E mesmo marido e mulher. Nessa existência, nunca mais vou querer ver fulano. Quer dizer que ela não se acertou ainda com o tal marido, que ela tinha dívida de vidas passadas. E assim por diante. E foi dado, então, muitas vezes dada explicação. Por causa que as pessoas vão no centro, tomam passe, né? Não digo no centro da mesa, né? Mas no centro que pode conversar, que o mentor pode, que o guia pode conversar com a pessoa que foi tomar passe e assim por diante. E explica, não filha, você está passando por isso, sim, assim, por causa de determinada ocasião, por causa do que aconteceu na sua última encarnação e assim por diante.
E isso às vezes é bom, porque a pessoa para de se revoltar com as coisas. Ela está sabendo que ela está passando aquilo porque ela não foi uma florzinha, né? Então ela para de reclamar sabendo que ela é a causa principal. Bom, as deficiências físicas e mentais. Uma das principais causas da deficiência física e mental é a da pessoa lesar o perispírito por meio dos vícios, que seria um suicídio indireto, não esquecendo também o suicídio direto. Outra causa principal é a autopunição, visto que Deus não erra, não é punitivo nem vingativo, e o que ele fez foi uma lei educativa, em que previu tudo. As mensagens que recebemos dos Espíritos é que no momento a maioria das pessoas está sofrendo, porque quer escolheu sofrer. Vêm os Espíritos nos dizer que o sofrimento é devido ao passo da pessoa que sofre estar demorando muito tempo para sair dos quadros de autopunição e autocondenação. Então, e por aí, fez porque fez, ou deixou de fazer, né? Ou foi mal, foi bom, foi omisso. Tem uma série de coisas que envolvem a todos nós, gente. Não é nem esse e nem aquele. E, por último, aqui ele fala alguma coisa sobre o autismo, que conforme não só eu, mas muitas pessoas estão vendo como que número grande de crianças que vem com esse problema, gente. Muito grande mesmo. Então, segundo o nosso querido autor do livro, quase sempre são espíritos que há muito tempo foram exilados de outros planetas para a Terra e até hoje estão trabalhando a não aceitação da sua estadia por aqui, manifestando muita raiva dos terráqueos, né? Vocês devem ter visto que lá no começo a gente falou sobre os... Como é que fala? De capela, né? Que foram milhões, não foi um nem dois, foram milhões de espíritos que vieram para cá devido a rebeldias, devido a coisas que eles estavam fazendo e atrapalhando a evolução daquele orbe. E vocês, como foi dito, muitos vieram revoltadíssimos, por causa que eles saíram de lá. Muitos ainda continuam, viu, gente? Eles não aceitam mesmo, eles querem voltar de qualquer jeito. Mas acontece que só voltarão quando chegar a hora e que ele melhorar a sua maneira de ser, a sua vivência, quando ele evoluir mais. Então, acontece que a gente vê. São portadores de muito conhecimento, porém, notamos que estão ausentes deles a sabedoria, o que os levam a tentar burlar a lei da reencarnação. Mas, como estamos no auge da transição planetária, a misericórdia divina deu mais a última, né? Oportunidade, reencarnando-os compulsoriamente. E quando reencarnam, permanecem algumas personalidades múltiplas deles, desdobradas, desarmonicamente, vivendo literalmente uma vida paralela, como se ainda estivesse desencarnados. Cabendo nós, trabalhadores da última hora, utilizar os recursos da apometria e do desdobramento, mais especificamente aplicados nessas personalidades,
múltiplas. A 11ª lei da apometria, a lei da ação telúrica, sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Com a doutrinação lógica, colocando as cartas na mesa, dizendo sem mais delongas que, se não cooperarem, em breve será repetido o processo doloroso do exílio planetário, quando eles bem poderiam cooperar e voltar para casa. Olha, gente, que coisa linda de se explicar. Realmente é isso. Eu tenho visto casos, gente, muito tristes mesmo. Muito sofrimento para a família, entretanto. E são famílias, pais abnegados, que amam seus pupilos e não sabem mais o que fazer. Correm para cá, procurando escola, corre atrás de mestres que podem ajudá-los. Se colocam eles no meio das crianças, né? Que não tem problemas. E eles acabam de revoltar-se ainda mais, né? Então, é um problema mesmo, que só solucionaria se eles fossem. Precisava que os pais aceitassem também, né, gente? Há pais que não aceitam. Imagine, vai fazer o quê no centro? Deus me livre, não tá doido? E assim vai. E assim caminham as coisas, não é? Então, vocês viram que interessante. E se vocês quiserem melhores coisas, melhores entendimentos, é só obter esse livro, né? Que é Apometria e Desdobramento Múltiplo, de Giase a mais. E diz sobre novos rumos a respeito da desobsessão. Mas como vocês viram, não é só desobsessão que é feito o tratamento. Bom, o que mais se pode tratar com apometria e desdobramento múltiplo? Então, está dizendo quais são o que a gente tem, na maioria das pessoas, que se pode tratar com a apometria. É lógico, gente, que não é qualquer dorzinha de cabeça que vocês vão pôr. Nossa, preciso ir no centro, correndo, depressa. Ah, e agora? O que eu faço? Que caminho que eu vou tomar? Vou, não vou fazer isso? Vou, não vou fazer... Não é assim, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vocês vejam, isso daqui está sendo dado para informação. Para que a gente tenha que ir sabendo quais são as causas, o que acontece, como acontece, por que acontece. Não quer dizer que está em nós aquele problema. Vocês entenderam? É muito... Vocês têm que ver muito a atitude, a maneira de se encarar, de vamos ler, vamos estudar, né? Que às vezes no simples resfriado vocês já estão pondo na cabeça que precisa ir correndo, voando. Não é assim. Bom, reconfiguração do corpo astral. Atrofia, depressão, esquizofrenia, fobias, hiperatividade, mudez, medos, neuroses, polaridade invertida, paralisias, pânico. Nossa, esse pânico aqui, gente, eu tenho visto muitas pessoas que estão com essa síndrome de pânico. Nossa, não saio de casa, fico com medo de abrir a janela. Nossa, e agora? O que eu faço? Precisa de tratamento, gente, precisa de uma orientação, não pode continuar assim. Surdez, retardo mental, distúrbios espirituais, obsessões diversas, reconfiguração do corpo astral, entre outros.
nota. Vejamos que tudo é possível para aquele que crê. Porque se a gente fala, a pessoa sacode o ombro. Ai, que bobagem. Para que isso? Onde você já ouviu falar isso? Imagine, isso não existe. Né? E assim por aí. Existem pessoas para tudo. Esses infortúnios criados são apenas os que mais trabalhamos no nosso grupo e muitas vezes com resultados fantásticos. Isso aqui diz o Sr. Gease. E graças a Deus, nós temos então, gente, oportunidade para podermos nos ajudar, podemos ajudar a outros, que são que é o nosso próximo, né? Próximo. Depois, então, veremos aqui as técnicas para o tratamento, né? As técnicas para o tratamento que é utilizado também na apometria. Falando aqui sobre a cromoterapia mental, onde entra a utilização das cores. Mas vejam bem, as determinadas cores que forem faladas, que são usadas lá. E, eu nunca vi cor. Sim, mas na hora que for fazer o tratamento aquele médium, aquela pessoa preparada para essa finalidade, ela fará com toda eficiência. E esse tratamento, e depois, então, iremos falar um negócio que precisa ser dito, que precisa ser falado, que são os ditos implantes. Porque muitos por aí estão sofrendo sem saber o que está acontecendo. Sem saber, porque não tem quem é que vai informar o nosso amigo, nosso companheiro, que ele está com esse problema. Se ele não sai da casa, que ele não frequenta nada, que ele não lê nada. Então, é preciso a gente tornar presente esse assunto. Muito presente, para que os nossos amigos, pessoas conhecidas, parentes, vejam bem em determinados lugares que frequentam, em determinados lugares que vão, que não são nada apropriados. Eu acho que nada acontece. Eu vou me divertir. Eu me sinto feliz. Mas acontecem coisas que trarão muitos sofrimentos para ele. E por isso que deve ser levado à tona a respeito desses ditos implantes. E vai ser explicado o que deve fazer, qual atitude que a pessoa deve tomar para se livrar disso. Porque os nossos irmãos desencarnados, né, quando eles vêm nos atacar, eles vêm com toda a carga possível. E nós devemos estar sempre alerta, sempre com bons pensamentos, sempre orando. Porque se nós estivermos pensando as coisas erradas, coisas imorais, vícios, fazendo coisas que não devemos, nós seremos uma vítima que eles vão dar bastante risada e vão ficar felizes. Bom, então até uma próxima, onde falaremos então das técnicas para o tratamento que é usado no tratamento quando é feita a
a apometria. Então, vocês viram que houve necessidade de ser falado muita coisa, como as leis, como as personalidades, porque muitos vêm, não se dão conta de nada, que a vida é só ir aqui e ali, e não é. Nós temos que participar da vida, mas também levar em consideração a nossa vida espiritual, que é a principal, que nós devemos ter preocupação antes de ter preocupação com a vida material. Então, até o próximo momento, que Jesus esteja com todos nós.